Você sabia que na Bíblia existem animais que quase ninguém percebe e foi essencial para o crescimento espiritual? Esse vídeo vem nos revelar quais animais são esses. Assista até o final e vai se surpreender. Quando abrimos a Bíblia, muitas vezes buscamos respostas rápidas, promessas diretas ou histórias conhecidas. Mas a palavra de Deus é profunda, rica em detalhes e cheia de mensagens escondidas nos pequenos elementos do texto. Um desses elementos são os animais. Desde o princípio, em Gênesis, Deus cria os animais antes mesmo do ser humano. Eles não surgem como figurantes, mas como parte essencial da criação. Deus os abençoa, lhes dá propósito e declara que tudo era bom. A criação nunca esteve separada do Criador. Os céus proclamam a glória de Deus. A terra manifesta sua grandeza, e os animais obedecem à sua voz. Ao longo da Bíblia vemos animais aparecendo em momentos decisivos, para alertar, para sustentar, para corrigir, para proteger, para simbolizar verdades espirituais eternas. Hoje vamos olhar para essas histórias com calma, profundidade e reverência, entendendo que se Deus governa a criação inteira, Ele também governa cada detalhe da nossa vida. Quando a desobediência nos torna cegos, é como a história de Balaão, registrada em Números 22, é uma das mais impactantes das Escrituras. Balaão era um profeta conhecido, alguém que sabia ouvir Deus, mas que começou a negociar sua obediência. Deus já havia deixado claro que Balaão não deveria amaldiçoar Israel. Ainda assim, ele insiste. Seu coração estava dividido entre agradar a Deus e receber recompensas humanas. No caminho, Deus envia um anjo com uma espada desembainhada para impedir Balaão. Mas Balaão não vê. Quem vê é a jumenta. 3 vezes o animal se desvia. 3 vezes Balaão a espanca, até que Deus faz algo extraordinário. Abre a boca da jumenta, ou a animal falar, e o profeta se cala. Essa cena nos ensina verdades profundas. É possível conhecer Deus e ainda assim estar espiritualmente cego. A insistência no pecado endurece o coração. Deus sempre tenta nos alertar antes da queda. Quantas vezes Deus tenta nos parar? E nós insistimos em avançar. A jumenta salvou a vida de Balaão, mesmo sendo ferida por ele. Isso revela que muitas vezes Deus usa instrumentos simples para nos livrar da destruição. Os corvos que alimentaram Elias era uma provisão que desafia a lógica. Em 1 Reis 17, o cenário é de crise total. O céu está fechado, a chuva cessou, a fome se espalha. Elias confronta o rei Acabe e agora precisa fugir. Deus poderia enviá-lo a um lugar confortável, mas o envia ao ribeiro de Querite. Um lugar isolado, solitário e improvável. E então Deus declara algo impossível. Ordenei aos corvos que te sustentem ali. Corvos eram impuros, corvos não alimentam, roubam. Mas quando Deus ordena, a criação obedece. De manhã e à tarde todos os dias, Elias recebia pão e carne. O ribeiro fornecia água. O céu estava fechado, mas a provisão não cessou. Essa história revela: Deus não depende de sistemas humanos. A provisão de Deus não segue lógica natural. O deserto não significa abandono. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez, achando que tudo secou. Mas o mesmo Deus que usou corvos continua sendo o Deus que provê hoje. O grande peixe de Jonas. Jonas recebe uma ordem clara. Vai para a cidade de Nínive, mas escolhe fugir. Ele desce ao porto, entra no navio, desce ao porão e adormece, um retrato claro de alguém que foge do chamado. A tempestade vem. Os marinheiros clamam. Jonas reconhece seu erro. Então, Deus age. A Bíblia diz que o Senhor preparou um grande peixe. O peixe não aparece como punição, mas como instrumento de restauração. Dentro do peixe, Jonas ora, se arrepende e reconhece que só Deus salva. Às vezes Deus permite que entremos em lugares escuros para nos ensinar a depender totalmente dele. O peixe foi prisão, mas também foi proteção. Foi correção, mas também misericórdia. Os leões na cova e Daniel tinha autoridade sobre o impossível. Daniel era fiel, íntegro e constante. Sua fidelidade incomodava. Por continuar orando, ele é lançado na cova dos leões. Humanamente, não havia saída, mas a Bíblia diz que Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Os mesmos leões que depois devoraram outros homens não tocaram em Daniel. Isso nos ensina que Deus honra a fidelidade. Nenhuma ameaça é maior que ele. O que seria a morte se transforma em testemunho. Quando Deus está no controle, até o perigo obedece. Outros animais e seus significados profundos. A Bíblia está repleta de símbolos vivos. A pomba representando o Espírito Santo, o cordeiro como símbolo de redenção e sacrifício, a serpente representando o engano, o leão representando a autoridade. Cada animal comunica uma verdade espiritual e aponta para Cristo. O que isso muda na sua vida? Essas histórias revelam uma verdade central. Deus governa tudo, nada foge ao seu controle. Nada acontece por acaso, nada está fora do seu cuidado. Se Ele cuida dos animais, quanto mais cuidará
de você. Talvez você esteja no deserto, talvez esteja na tempestade, talvez esteja na cova, mas Deus continua reinando. Criação inteira proclama que o Senhor reina. Se esta mensagem falou ao seu coração, se inscreva no canal da Rádio Alegria em Cristo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e ative o sininho. A palavra de Deus é viva, profunda e cheia de detalhes que fortalecem nossa fé. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.